Rogério, é um prazer e é uma honra muito grande estar aqui com você. Obrigado pelo Prazer tempo é que meu. você tá dedicando para esse nosso papo aqui. A gente fala num país que foi parte da sua preparação para você chegar onde você está, né? Quando você estava se preparando Sim. para ser treinador, no curso da UEFA e tudo. É, mas você nem sempre quis ser treinador, né? Não, primeiro um prazer estar contigo aqui. Eu quando vim em 2016 já estava decidido, logicamente. Sim. Eu vim para conhecer, vim fazer curso, eu fazia curso de sexta, sábado e domingo. E de segunda a quinta eu ia visitar times daqui. Então eu fui para Leicester, fui visitar o Watford, fui visitar Southampton, eu fui no Chelsea, fui no Liverpool, onde conheci o Michael, que hoje é treinador O Michael Beale, o Michael Beale, que hoje trabalha no Sunderland, né? no Sunderland, né? Então eu aproveitava o tempo para conhecer lugares, metodologias que me explicassem como se trabalhava aqui, um pouco da cultura, como era, pós-jogo, dia seguinte, recuperação, porque não adianta você dominar o futebol se você não dominar a cultura local, porque as pessoas não vão se adaptar a você e você é que tem que se adaptar à cultura. Então, assim, foram 6 meses praticamente que a gente ficava por aqui, vinha, eu fui 3 vezes, passava 30 dias aqui, aí voltava para o Brasil, e foi muito importante, porque você aprende muita coisa. Você pensa que você sabe tudo quando você para no futebol. E você está muito distante da realidade que você tinha como jogador, né? Então, ainda bem que eu pude trabalhar com pessoas bacanas e de fora que puderam assim me ensinar muita coisa de desenvolvimento de treinamentos, de como pensar o jogo, como ver o jogo, sistemas de jogo. Isso me ajudou bastante para hoje ter mais facilidade para tocar isso. Nessa ponte entre a vida que é a vida como jogador, e a vida 2, que é a vida como treinador dentro do futebol, quando eu olho para a sua trajetória, tem uma marca muito grande que é você aprofundou suas relações com um clube, né? E como jogador, por mais difícil que isso seja, é ainda mais difícil como treinador. É. O mercado é mais agressivo. Bem mais agressivo. Eu fui demitido pela primeira vez. Eu comecei a trabalhar. Eu trabalho desde 1987 eu trabalho. Trabalhei no banco. Trabalhei no Banco do Brasil durante quase 4 anos. Acabou o meu contrato, menor auxiliar de serviços gerais. Não tinha como fazer concurso. Isso Ou com 15 seja, anos? eu comecei com 13 anos, de 13 para 14 até 17 anos e 10 meses. E aí não teve nenhum concurso nessa época para poder ser efetivada no banco, né? E paralelo a isso, no último ano eu comecei a treinar com o Sinop Futebol Clube, que foi o clube que me revelou. E aí eu trabalhei durante 25 anos no São Paulo, 25 anos e meio, mais ou menos no São Paulo. Aí acabou meu contrato, eu já como atleta não tinha mais realmente o que fazer, o contrato acabou, se encerrou o vínculo. Eu fiquei esse ano que eu te falei de, né, em paralelo, estudando um pouco, vindo para cá fazer curso na FEI e tudo. E aí surge a primeira oportunidade no São Paulo em fim de 16, começo de 17. Então eu fui demitido pela primeira vez em 2017, ou seja, eu já tinha 27, 44 anos de idade quando eu... Então assim, e assim, num lugar onde eu me acostumei a trabalhar e gostava muito e gosto muito até hoje, mas na época, né, vivia intensamente, né? Então é uma experiência que te traz coisas novas na vida e mesmo que seja pancadas fortes, né, mas você vai aprendendo que a vida é dessa maneira. Aliás, anormal é o contrário. Sim. Você aprende que anormal é o contrário. Dentro desse contexto, então, Rogério, em que, sei lá, 3 anos consecutivos no mesmo clube é quase que um ato heróico, Sim, hoje em dia. o que tem de especial nessa relação com o Bahia? Eu lembro de você falar, na minha pesquisa, que pela primeira vez você está num clube em que te olham da mesma Sim, forma na derrota e na vitória. porque aqui é uma empresa e pessoas profissionais. Eu gosto muito o Cadu e o Raul, mas que ficam mais diretamente ligados comigo, né? E são pessoas que olham com uma relação, claro que tem uma amizade muito grande entre a gente, eu acho que até uma sintonia muito grande, que a tua é jovem, né? Mais jovem que eu e tudo, acho que também está crescendo cada vez mais na profissão. E acho que existe uma cumplicidade muito grande, sabe? Pode chegar o dia que aconteça a mesma coisa, que é natural, mas eu vejo que todos querem crescer, querem alcançar um patamar, e eu acho que é possível, tá? A longo prazo, mas eu acho que o Bahia pode reviver coisas do passado que foram importantes na sua história
com investimento, e não só investimento financeiro, mas de conhecimento, de ferramentas, de uso de pessoas que já estão aqui, que estão acostumadas com coisas dessa maneira. É um grupo que quer crescer gradativamente, eu noto isso pelo que eu vejo nas reuniões. É um grupo que não quer chegar, bater lá em cima, ele quer fazer uma base boa, subindo, construindo, e essa relação para mim está sendo ótima. Eu estou feliz de trabalhar, primeiro, né, você está numa cidade de praia, já é não o fato de ir à praia, mas as pessoas são mais alegres, mais... A gente não está falando de Manchester, né? A gente está falando de Salvador. Sim, estamos falando de Salvador. Porque aqui tá um pouco aqui as pessoas são mais sisudas, mais sérias, mas de acordo, eu acho que é muito relacionado, né? Sim. Mas aqui está sendo também uma experiência ótima. Eu tenho certeza que o Bahia vai ter coisas boas para comemorar nos próximos anos. Conversando com pessoas do Bahia, com funcionários do clube, palavras que eu ouço associadas a você, além de um cara extremamente trabalhador, você tá leve, você tá feliz, você é brincalhão. Você reconhece esse Rogério? Eu sempre fui assim, é que as pessoas têm uma imagem diferente, né? Claro, tem momentos, logicamente, de muito mais pressão, apesar que eu vivi talvez um dos momentos de maior pressão na minha carreira, porque eu nunca cheguei à última rodada de qualquer campeonato precisando de um triunfo, né? Não tem que lembrar disso. De um triunfo pra gente, e não dependendo só de si, para sair de uma situação apertada. Mas todos me tratam muito bem, eu gosto muito de todos no clube, todos os funcionários. Eu já conheço, fui lá na lavanderia, já fui eu vou sempre lá com o pessoal da cozinha, e vou conhecendo cada dia mais pessoas, já conheço a maioria pelo nome, eu acho que isso ajuda bastante. Eu passo muito tempo no clube, eu chego todos os dias às 7h40 da manhã e vou embora. É uma coisa que eu faço. Nesses 3 meses que eu estava em Salvador, eu não fiquei na cidade, eu fiquei longe da cidade, mas numa casa na beira do mar. Então eu quero chegar sempre 30 minutos antes de escurecer para poder dar um mergulho no mar. É a única coisa que eu faço, assim. Então eu fico das 7h40 até as 4h40, 5 horas da tarde, todo dia trabalhando. E para mim é prazeroso, eu gosto de fazer isso, sabe? E as pessoas me tratam super bem. E eu sempre brinco muito com eles, porque eu acho que é a maneira que a gente tem numa profissão de tanta pressão por vitória, por triunfo, por conquista, por ter que fazer acontecer naquele dia, que se você não tiver um pouco de... Então eu passo na sala, tem um corredor bem grande que chega do meu quarto e da sala, o quarto e a sala são juntos, onde eu trabalho, e aí eu tenho que atravessar um corredor bem grande, então eu vou passando em todas as salas e vou gritando com eles. Se vocês não acreditam, então paro, né? Quando nós estávamos nessa situação. E assim, eu acho que isso cria um vínculo bacana com todos. Essa relação com o mar é nova, né? Essa é nova. Eu em Fortaleza, né? Em Fortaleza eu olhava muito para o mar, mas nunca entrava, né? E agora não, eu consigo olhar menos, porque de dia eu estou praticamente o dia inteiro trabalhando, mas eu sempre tento entrar, nem que seja 10 minutos, porque é uma coisa que eu acho que assim, reenergizar é preciso para voltar num dia de trabalho. Você está no futebol, Rogério, a gente está falando aqui, né? Já tem mais de 30 anos. Que você 33 anos, vai fazer 34 anos que eu estou no futebol. 34 anos quase. A conversa sobre futebol no Brasil, na praça pública, na imprensa, ela evoluiu? Ela involuiu? Como é que você observa? Você fala dos torcedores em geral ou de uma mídia você está falando? Acho que é no geral mesmo. Eu acho que sim, eu acho que hoje tem jornalistas muito mais preparados, o que é normal. Assim como tem goleiros melhores do que a gente era na nossa época, né? Assim como tem treinadores melhores do que era, e é uma coisa natural. Então, assim, o torcedor em si, hoje tem muito canal de informação alternativa. E isso, hoje eles conseguem, às vezes, eu vejo, às vezes estou vendo principalmente do Bahia, alguma coisa, estou vendo, e assim, as pessoas conseguem direcionar uma camada grande de pessoas, às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas ela vai na opinião da maioria. E isso é uma coisa que é mais difícil você controlar. O efeito manada. Assim. O efeito manada que você tem, porque hoje é muita opção de canal alternativo, né? Não é assim, cada
cada clube aí tem 10, 15, 20, 30, 50 influenciadores que tem gente que chega a ter 1 milhão de seguidores hoje, né? Que tem um efeito maior talvez do que a própria televisão hoje, né? Então, assim, isso é uma coisa que você tem que ter um pouco de cuidado. O torcedor, eu acho que ele continua com a mesma... Não interessa teu time. Você entrou no campeonato brasileiro, todo mundo pensa que tem que ser campeão, né? As pessoas não têm ainda no Brasil essa cultura de dizer, olha, o time que pode ser campeão é esse. Esse aqui pode brigar por isso, esse vai cuidar para não ser rebaixado. Ainda não tem essa cultura. Ganhou 2, ganhou 3, não, vamos ser campeão. E as pessoas daí não aceitam, às vezes, nessa derrota. Agora, como imprensa, eu vejo muita gente na imprensa, muita gente boa, já falando de futebol, de parte tática, desenvolvendo raciocínios, fazendo as marcações de linha de marcação, pressão, como joga. Isso eu acho que evoluiu bastante, que antigamente a gente não tinha praticamente isso no futebol. Qual que é a diferença entre escutar a cobrança do treinador como jogador e cobrar o jogador enquanto treinador? Desde que você tenha conhecimento, a pessoa que lhe cobra, eu acho que é super importante aceitar. Como eu peguei assim, trabalhei acho que com uns 24, 25 treinadores ao longo da carreira, estilos diferentes. Se você pegar o Tele era firme todo dia, né? Mas era aquele jeito dele, ele era um cara, assim, trabalhava muita parte coletiva, muito desenvolvimento de chute, finalização, cruzamento, coisas assim mais objetivas, não tinha uma parte tática, um repertório, porque até da época era assim o futebol, mas era um cara muito exigente e as pessoas, pela exigência dele, cresciam, se desenvolviam, melhoravam como atleta e as pessoas respeitavam muito, alguns até com um pouco de medo, né? Aí você tem pessoas já mais... Você peguei Oswaldo Oliveira, um cara que, conversa tranquila, né? Peguei, assim, cada um tinha um estilo, cada um tinha um jeito de trabalhar. E eu, assim, eu sempre respeitei muito os treinadores no sentido, eu nunca respondia a um treinador, nunca... Quando em conversas, claro, você pode ter divergências de pensamento, e eu acho que é normal, claro. E eu até gosto, bom, né? Eu até gosto quando tem um jogador que me questiona. Hoje você vai fazer um vídeo de correção, por exemplo, que na nossa época tinha muito pouco isso, correções de setores, hoje você tem que trabalhar muito com o vídeo, porque não dá pra você acabar com o cara dentro do campo, repetindo, o cara quer um retorno, você cobra uma coisa num vídeo de correção, ele às vezes discorda de você, e eu acho que é importante até. E aí cabe a você mostrar o que, né, a maneira como você vê, como está certo, para chegar num consenso, mas eu acho importante esse contraponto, essa discordância às vezes, né, acho que ela faz parte, ela melhora todos nós. Existe algum choque geracional que você percebe da sua época como jogador? Eu acho que eu, aos 18 anos, 19, era muito diferente do que um jovem hoje de 18, 19 anos. Mas o mundo mudou. É muito diferente. Não tinha celular, não tinha nada, existia rede de... Só existia 3, 4 canais de televisão que transmitiam os jogos e você assistia. E hoje, assim, é uma carga muito grande que cada um carrega. Cada atleta hoje é uma empresa praticamente, né? Desde jovem. Desde jovem você já tem o seu assessor de imprensa, tem o seu advogado que cuida das suas coisas, empresário que cuida das suas coisas, e quanto mais destaque esse jogador ganha, mais gente faz parte desse staff do jogador. Então o jogador virou realmente uma grande empresa. E aí, às vezes, você tira um atleta, a empresa é afetada, tá entendendo? Sim. E a empresa convive todos os dias com o jogador, né? É mais tempo do que você. Então, é difícil você administrar as pessoas. Não, mas tem que saber lidar com o grupo. Claro, tem que saber, mas você tem que saber que o grupo tem 25, 28 pessoas e que 11 vão estar felizes, 5, 6 vão estar, né? E tem algumas que vão estar... Então, essa é a parte difícil que assim, o jogador não representa mais aqueles minutos que você trabalha, ele tem, né, uma série de pessoas à sua volta e que influenciam diretamente no comportamento dele. É improvável ganhar se não assumirmos a possibilidade de perder. Essa, na verdade, é uma frase que eu roubei, tá? Essa é uma frase que estava na camiseta do Juan Carlos Osório, que hoje é treinador do Atlético Paranaense, né? Mas é uma coisa que eu acredito muito. Porque, por quê? O que significa isso? Porque você pode olhar meus trabalhos, inclusive essa pequena amostra do Bahia, né? Que eu gosto de jogar para vencer.
Eu não gosto de, mas se... Não, eu acho que enquanto a gente tem possibilidade de ganhar, os triunfos eles fazem diferença no final do campeonato. Então eu sou uma pessoa que eu tento sempre achar, vai jogar contra um time mais forte do que eu sei, mas é possível vencer. Então assim, eu na minha cabeça, todo jogo dentro de uma... Lógico, a não ser que as diferenças sejam gritantes realmente, né? Mas eu acho que todo jogo é possível você planificar ele para vencê-lo. Dentro das suas características, cada jogo, jogando em impressão alta, impressão baixa, contra-ataque, você tem que saber suas limitações, as fraquezas do adversário. Por isso que a gente alterna muito equipe, sistema de jogo. A gente joga com linha de 3, linha de 4, joga losango, joga 4-4. Então, assim, eu gosto muito de preparar a equipe de acordo com a característica do adversário. Você fala também que tem muito cantor de música sertaneja que Sim. adora rock, mas que canta sertanejo que é o que vende. Exato. Como é que você equilibra a balança entre o gosto pessoal e o que é necessário? Dentro da minha profissão, eu tenho que entregar o resultado final. Às vezes eu quis dizer isso porque as pessoas dizem, mas você disse que não gosta de jogar com 3 zagueiros, que não é uma verdade, tá? Se eu for jogar no Flamengo, por exemplo, treinar o Flamengo com 3 zagueiros, eu nunca vi o Flamengo jogar com 3 zagueiros, exceto agora, há um ano atrás. Eu conheço desde a década de 80, por exemplo, eu não lembro do Flamengo jogar com 3 zagueiros. Mas, não que não possa, mas dentro das características do clube, tá entendendo? Assim como se você for jogar no São Paulo com 3 zagueiros, você vai ser muito bem aceito. Por quê? Porque ganhou, uma geração que ganhou, 2005, 2006, 2007. Tá no imaginário. Então já está então assim, muitas vezes você não gosta de jogar daquela maneira, um pouco mais defensiva, um pouco mais retraída, mas é o que aquele momento lhe oferece. E aí você tem que fazer o que é necessário e nem sempre aquilo que você gosta para obter o resultado final. É mais ou menos isso, né? Porque eu tenho muito amigo que gosta de rock and roll e canta música sertaneja. E nada, que eu adoro os dois estilos de música. Sim. Mas você às vezes toca ou canta aquilo que é mais comercial do que mais o seu gosto individual. O tempo para o treinador dá a ele mais possibilidade de aplicar o próprio gosto, talvez? O tempo, com certeza. O tempo, contratações, janelas, a virada de ano com pré-temporada, isso sim, isso eu acho que ajuda bastante. Claro, tem vezes que você consegue melhores contratações, tem vezes depende de time para time, depende de... Porque as pessoas pensam assim, não, mudou o ano, a gente faz um time novo e vamos lá fazer tudo. Não é assim que funciona o futebol. Você pega normalmente um time com uma carga de contratos já com 2 anos, 3 anos, ou seja, você não pode trocar do jeito que você acha. Não funciona assim o futebol. Às vezes demora 2 a 3 anos para você conseguir planificar. E mesmo planificando, você também erra em contratações. Ou aquele jogador que você conheceu de um jeito, ele mudou com o passar do tempo em 2, 3 anos. Então assim, mas uma pré-temporada, uma janela de contratações influencia muito, eu acho que ajuda muito para você preparar um time nos moldes que você gosta mais. Você falou aqui já de Télé, o que essa proximidade recente com o Guardiola já te trouxe? Cara, eu tenho muita admiração pelo trabalho dele, né? Eu o conheci em 2012. Eu fui para Madrid, fiquei uma semana com o Mourinho, vendo o Mourinho treinar, eu fui ver. E eu tive a oportunidade de ver 3 dias com o treinamento do Guardiola na época que ele trabalhava pelo Barcelona. Então, há uma admiração muito grande. O contato, ele não é muito longo. A gente não precisa ficar, né? Nós conversamos 5 minutos no dia que chegamos. Ele é um cara muito ocupado, de muito trabalho, que se dedica muito ao trabalho. Mas assim, recepcionou a gente super bem aqui, abriu a possibilidade dos jogadores conhecerem, né? Junto, logicamente, com as pessoas que dirigem o grupo, né? Mas eu acho que o maior aprendizado que você tem é essa proximidade. Eu converso muito. O Tite foi uma pessoa que atendeu sempre muita gente. O Juanmar atendeu a gente também. Converso sempre muito tempo. Inclusive ele estava junto com o São Paulo no Sevilha na época que eu fui visitá-lo. Então assim, você vai aprendendo, vai olhando. Não necessariamente você tem que conversar com aquela pessoa, porque cada um tem seu estilo, seu jeito, e é natural que o cara que é considerado, ou que ganhou até ontem, né, se eu não me engano, foi a premiação dos melhores da FIFA, né? Se ele faz isso é porque ele trabalha muito para isso, né? Então não há tanto tempo. Mas acho que é muito legal você poder olhar um treinamento, ver as ferramentas que tem aqui com todos os sistemas de jogo, como se joga, como se enfrenta. Eu acho que isso auxilia muito poder
ter a oportunidade de ver, eu acho que já é uma coisa, de ver de perto, eu estou falando em loco, eu acho que já é uma coisa muito importante. Para o torcedor do Bahia entender, Sim. O que essa pré-temporada em Manchester trouxe para vocês? Cara, eu acho que, assim, primeiro, para o clube, eu acho que uma exposição de mídia gigantesca, eu acho que um crescimento do nome Bahia como um todo no mundo. Você pertencer ao Grupo City é uma coisa que as pessoas só se dão conta quando chegam aqui, nessas instalações. Eu acho que agregou um valor de marca absurdo para o clube, tá? De mídia, de propaganda, de matérias que foram feitas. Você tem uma foto ali, tem a Everton Ribeiro e Cauli, se eu não me engano, com Kevin e Bernardo. Pô, sabe, o valor de imagem que tem isso. Até para outros jogadores que... até, sim, claro, né? Com certeza. E é assim, é um clube muito bem organizado hoje. Eu estou falando do próprio Bahia. Aqui nem se fala, mas sim. O Bahia é um clube muito organizado, correto. Eu acho que assim vai ser ao longo do tempo com a construção do novo CT. Eu acho que daqui a, sei lá, estou falando agora como não é minha área, tá? Mas daqui a 3 anos, por aí, quando tiver tudo pronto, eu acho que vai ser um atrativo muito grande para muita gente. Agora, se a gente puder entregar resultado antes disso, eu acho que já é importante. Eu acho que o investimento nas categorias de base, especialmente do sub-20, sub-18, sub-17, essa área onde já está muito próximo do profissional, vai propiciar revelar jogadores e começar também, porque ninguém só põe dinheiro. Não tem quem, né? Uma hora você tem que também equilibrar a balança. Eu acho que depois de 1 a 5 anos você equilibra a balança e aí você tem que entregar também resultados. Uma venda aqui, uma venda ali, uma compra mais barata. Eu acho que é isso que é a intenção do grupo. Eu acho que o Bahia vai ser protagonista do futebol brasileiro ao longo dos próximos anos. Eu acho que os caras falaram, mas você gostaria? Eu acho que sim, você vir aqui para ser treinado é muito difícil, mas você fazer o Bahia se tornar, lógico, em 10 anos conseguir uma Champions League, em 10 anos conseguir uma Libertadores, é completamente possível. Acredite no que eu estou te dizendo. 2023 foi o ano 0. Sim. 2024 é o ano 1 desse novo projeto, desse novo Bahia. Qual que é o protagonismo possível? Bom, tem o possível da minha cabeça e tem o que o grupo planeja. Isso em todas as reuniões a gente é determinado, mais ou menos, né? Eu acho que com um ajuste ou outro a gente consegue chegar mais alto do que o clube planeja. Mas eu sei que aqui as coisas funcionam gradativamente, ou seja, né, claro, esse ano foi importantíssimo permanecer, esse ano que passou foi importante permanecer na Série A, porque senão atrasaria muito o projeto. Agora nós vimos que se nós não nos reforçarmos, nós vamos sofrer e nós não podemos passar mais pelo que passou esse ano, na visão do grupo, na visão do torcedor e na nossa visão. Eu acho que é possível chegar um pouco mais alto do que o planejado, mas o planejado para esse ano, na visão do grupo, é crescer posições, não passar sustos de permanência na Série A e chegar a uma Copa Sul-Americana. Eu não tenho os mesmos 10 anos que eles têm, tá entendendo? Então eu quero tentar crescer um pouco mais rápido e me dedico bastante para isso. Vamos ver se a gente consegue fazer com que o crescimento seja maior do que a expectativa nesse ano. Eu acho que 10 anos, o torcedor, se der tudo certo, ele vai querer que você fique 10 anos no clube. Não, mas eu depois dos 60, pra mim tá difícil agora, eu vou fazer 51 e já não tá fácil. Mas é um projeto que assim... Te empolga? Me empolga. Eu fico feliz porque você vê que há realmente por trás disso uma estrutura que, apesar do crescimento ser gradativo e que a gente gosta do imediatismo, né? Você quer ser campeão, você quer... Claro, eu acho muito difícil que o Bahia esse ano se torne campeão brasileiro, é muito difícil. Mas com o passar dos anos, com esse crescimento, eu acho que o Bahia tem tudo, com a experiência do Grupo City por trás, com investimento, eu acho que o Bahia tem tudo. Escuta o que eu estou te falando, daqui a 10 anos a gente se encontra, eu acho que com o Bahia campeão brasileiro. Tá gravado aqui, eu vou lembrar com carinho dessa entrevista. Você fala a gente já falou um pouquinho de tempo e você falou de reforços. Não sei se será comigo, tá? Não, tudo bem. Mas eu acho que o clube, independente de quem trabalhe, essa estrutura vai crescer e vai dar frutos assim maior do que as pessoas imaginam. Para crescer, reforços são necessários e você agora tem novas ferramentas. Eu queria falar de uma primeiramente, que é o Everton Ribeiro, que uma vez você disse no Flamengo que não tem jogador similar. É um cara meio que único, né? Assim,
Qual o tamanho da sua alegria com esse reencontro? Putz, eu fico muito feliz porque eu gosto de todos aqueles caras que trabalharam comigo no Flamengo. Eu tenho um carinho muito grande porque eles eram diferenciados tecnicamente. Eles faziam acontecer as coisas. A gente jogava numa formação ultra ofensiva, mais ofensiva que eu joguei até hoje, porque o Rodrigo Caio foi um jogador que jogou comigo, cresceu comigo e era volante e veio para zagueiro. O Arão era um jogador que era volante primeiro e passou para zagueiro. O Diego era um 10, né? E veio para primeiro. O Gerson sempre foi esse, começou como 10, veio para 8, e aí você tinha Everton e Arrascaeta, que são 2-10 praticamente até hoje, fora para dentro, mas são 2-10 e 2 atacantes. Então era um time muito ofensivo, né? Felipe Luiz com qualidade técnica de construção excepcional, Isla atacando muito espaço. Então, assim, todos eram muito especiais, são muito especiais para mim. Mas o Everton é um cara que eu vejo, assim, que ele se sente bem em estar aqui. E ele foi um cara que sempre, apesar de todo o talento, toda a qualidade técnica, um jogador que batia muito de recomposição, fazia muita recomposição. Ele não se entrega sem bola. E os trabalhos sem bola, ele é importante. Principalmente quando você sai. Que hoje existe a diferença, nós temos que ser realistas, do Flamengo, a marca Flamengo, acho que para a maioria dos times do Brasil ali, se você pegar Flamengo, hoje Palmeiras, né, que cresceu muito, São Paulo, agora com a Copa do Brasil voltou a crescer, mas são equipes, Atlético Mineiro, pelo elenco que montou, né, valioso e tudo, e existe uma diferença, mas eu noto que ele vem, eles vão dizer, não, mas ele vem ganhando um bom salário, ele vem ganhando o que ele merece, ele vem ganhando o mesmo salário que ele ganha no Flamengo por um tempo maior, mas ele vem, eu conheço o Everton, ele não vai vir aqui para vir e achar que ele, entre aspas, está fazendo um favor em estar aqui. Ele vem para ser uma peça, conhecendo ele pelo profissionalismo dele, ele vem para tentar vencer aqui, para tentar chegar no ponto mais alto aqui. E eu acho que ele tem muito, dos 34 anos, eu acho que ele tem muito para entregar nesse ano pra gente. Eu acho que vai ser um ano que vai ser especial para a vida dele. A gente falou com ele outro dia, ele disse que quer viver o melhor ano da carreira dele agora. E ele, nos treinamentos, aqui pode ser com frio, o que for, vem sendo sempre um cara extremamente dedicado, um exemplo para todos. E eu acho que quando os outros jogadores olham para aquele cara e aquele cara entrega, ele se obriga a entregar, tá entendendo? Porque não tem ninguém, aqui ao menos no clube, não tem ninguém que tenha conquistado mais que ele, que tenha, nem acho que não tem nenhum mais velho do que ele, talvez o Danilo, goleiro, eu não sei, mas fora isso não tem ninguém. Então se ele fizer, você é obrigado a fazer. Sim. Se ele te entregar na dedicação, no trabalho diário e no exemplo, os outros são obrigados a fazer. Ele é uma referência que faz com que outras contratações se tornem possíveis. Ele é uma referência com que faz que outras pessoas comecem a acreditar, opa, aquele clube lá deve ser... Então, assim, eu acho que ele trouxe muito mais do que o futebol. Ele trouxe uma credibilidade que não é o dinheiro que se compre. Então ele é uma simbologia de credibilidade estando aqui no clube. O Jean, que tipo de camada nova ele te traz? O Jean depois do Thiago Mendes, em 2017, que eu trabalhei no São Paulo, que depois rodou e veio para a França, e um jogador que era extremamente jovem e que tinha uma característica área muito grande. Né? Ele é um jogador de bate e volta, tem muita intensidade física, assim, do que vem trabalhando com a gente, mostrou está sendo uma personalidade, bom menino assim, de trabalho diário. Eu acho que ele reforça muito o nosso meio campo, que é um setor que eu acredito que é vital para um crescimento de um time. Eu acho que ele vai ajudar bastante a gente. É jovem, tem um contrato longo. Se você pensa como eles pensam aqui no grupo, que é crescer gradativamente, eu acho que ele tem condições, são 5 anos, se eu não me engano, de contrato, ele tem condições de participar de todo esse crescimento. Então eu acho que é um jogador que vai ajudar bastante a gente. São caras como esses que podem trazer mais voz a um time que você já identificou como um pouco calado dentro de campo? Pelo que eu notei até agora, o Jean é mais introspectivo, o Everton, a liderança dele é muito técnica, né? Um cara, ele não fala tanto, mas eu já conhecia dele do dia a dia, né? Mas ele é um cara que consegue manter o ambiente leve, é um cara pra cima, alegre, não é o cara que vai gritar com todo mundo no campo, mas eu acho que a gente pode. Quem pode trazer um pouco mais ao menos de informações que eu tenho, e que eu tentei durante dias a contratação, que ainda não está confirmada pelo clube, mas que está encaminhada, eu acho que é o Caio Alexandre. É um jogador que tem muita...
Exato. De cantar jogo, porque eu acho que isso é necessário dentro do campo. Quanto mais você fala, menos você corre. Melhor posicionado você está. As pessoas sabem aonde você se encontra no campo. Me parece, por característica, que seja o cara em matéria de cantar jogo, eu acho que é o cara que pode mais acrescentar se efetuada for a contratação do jogador. Perfeito. Queria finalizar contigo, Rogério, pedindo só para você mandar uma mensagem pro torcedor do Bahia. Pô, eu mando um grande abraço a todos. Alguns estiveram aqui, né? Você cobriu, né? Sim. Com a gente foi um prazer muito grande pra gente ver o torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia tá em todo lugar, né? Então eu acho que como fala a frase, o Bahia é o mundo, né? E eu acho que a gente consegue identificar isso aqui. E dizer que, assim como ano passado, que foi uma situação distinta, diferente, de sofrimento, mas que nós conseguimos, eu espero que a gente consiga. Eu sei que não talvez chegar no ponto máximo nesse ano, mas que a gente comece a subir, comece a se impor no futebol brasileiro e conseguir coisas melhores. Quem sabe que a gente consiga ter um melhor ano dos pontos corridos que o Bahia teve até hoje. Perfeito.